Vale Esportes é futebol de primeira. Tá cansado de andar a pé? No Feirão Seminova Garantida da Ares Motos, você encontra a solução dos seus problemas. Só aqui você vai encontrar as melhores seminovas com uma ampla variedade de escolha. Parcelamento em até 21 vezes no cartão ou 48 vezes no boleto. Além dos melhores descontos à vista, transferência e IPVA 2025 grátis. De 20 a 22 de março, você precisa aproveitar essa super oportunidade. Faça-nos uma visita ou chame no WhatsApp para aproveitar. DDD 88 4003 9969. Ares Motos, essa é a Honda. A Unileão está com inscrições abertas para pós-graduação em diversas áreas. Quer dar um up na sua carreira? Essa é a sua chance. Aprofunde-se em áreas essenciais e se destaque no mercado com a qualidade Unileão. E tem mais! Para quem busca atualização profissional, a Unileão oferece cursos livres, como de tratamento convencional de feridas e de atualização para tratamento básico e avançado em feridas. Com professores renomados e ensino de excelência, sua trajetória profissional vai mais longe. Faça sua inscrição em unileão.edu.br ou chame no WhatsApp 889-9216-3040. Não deixe essa oportunidade passar, as vagas são limitadas. Unileão, o futuro da sua carreira começa agora. O seu IPTU transforma Juazeiro. Quando você paga o seu IPTU em dia, Juazeiro do Norte tem mais saúde, mais educação e mais infraestrutura. Pague com desconto de 10% até o dia 10 de março, 5% de desconto até o dia 10 de abril, ou parcelado em até 6 vezes. Além de ser um exercício de cidadania, o município faz investimentos para você ter uma cidade cada vez melhor. Prefeitura de Juazeiro do Norte, fazendo mais e melhor pelo nosso povo. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Encerre o mês da folia com chave de ouro. Essa semana tem um Chevrolet Onix 0 km e muita grana esperando por você. Confira, no quarto sorteio tem um novo Chevrolet Onix 0 km mais 5 mil reais. É um Chevrolet Onix 0 km mais 5 mil reais. Você vai colocar esse Onix na garagem e 5 mil reais no bolso. É sensacional. E tem mais, 15 mil reais no primeiro ou terceiro sorteio e 5 mil reais no Super Giro da Sorte. E tudo isso com a dupla chance de ganhar. O que você está esperando? O próximo ganhador pode ser você. Aproveite e não deixe a sorte escapar. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar
encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Seguinte, galera, estamos chegando com Vale Esportes no timaço da Vale FM. Cuida, Delson. Maurinho, eu tô assim, meu irmão. Se liga aí. Olha só. Tá. Se liga aí. Bota um Bob Marley aí, meu irmão. Fala, João Filho, boa noite. Boa noite, Delton. Um abraço pra você. Hoje vai ser legal, viu? Não. Um abraço pra você. Chama o deputado aí, chama o deputado. O deputado ainda abre a porta pro moleque. Um abraço pra você que nos acompanha pelo timaço da Vale FM. Primeiro encontro da semana, feriado municipal. Antes aqui da gente partir para as notícias dos nossos clubes, Delton, me permita chamar a atenção aqui. Você que encontrou ou vier a encontrar documentos de uma moto e documentos pessoais do Cícero Josué Sobreira da Silva. O que é que tem o Cícero Josué? Infelizmente ele perdeu o documento da moto, Delton, e documentos pessoais também. Só foi passado pra gente documento do seu veículo e os seus documentos. Mas não disse qual era o veículo, João Filho? Eu posso concluir, Delson? Pode. Cícero Josué Sobreira da Silva. Se você encontrou os documentos da moto dele, tem uma moto. Qual é a marca? Não vou dizer não. E também os documentos pessoais. Fala com o pai dele, o senhor José Sobreira, pelo 99211-2599. 99211-2599. Ou então dá um pulinho na casa do seu José Sobreira, pai do Cícero Josué, na Rua da Paz, 1689, lá no João Cabral. Ali próximo ao CRAS, vai ter gratificação aí para quem encontrar os documentos, tanto da moto como os documentos pessoais do Cícero Josué Sobreira da Silva. A moto só tem 2 rodas, João Filho? Rapaz, tem. Essa só tem 2. Essa só tem 2. Muito bem, tá certo. Mas se você quiser, a gente faz um quadriciclo aí. Não, mas tem de 3 rodas. Tem. Tá certo? Esse é o efeito da... Eu já tô dizendo pra você que eu já tô assim, meio pra lá do que pra cá. Eita, que quando o que abriu... Aí não, veio... na hora que abriu aqui... Veio com força, viu? Deputado... Veio com força. Ele ainda entrou e disse, cuida, Sá. Pois é, e eu tô cuidando. João Filho. Delton Sá. Oi. Guarani de Juazeiro e Crato, o sonho do acesso para os dois continua. Continua. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as participações dos nossos repórteres falando a respeito disso. E falando também que já tem 2 nas semifinais que estão aí bem pertinho de chegar na decisão. Xadá e Itapipoca. Bem pertinho da primeira divisão, né? Tem outros que vão ter que passar por uns obstáculos no meio de semana e já a gente vai falar a respeito desses assuntos aqui no Vale Esportes, do timaço da Vale FM. Manda um abraço jovem. Manda um abraço pra Foquinha, tá ouvindo a gente? Oi. Nosso querido Foca, um abraço, querido. Obrigado pela sua participação. Tá acompanhando o timaço da Vale FM. Eita, menino, que vai ser complicado, viu? Meu pai do céu. 18 horas mais 13 minutos em Juazeiro do Norte. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro do Norte para toda a nossa região. Eu falei Novo Rio Chevrolet, meu querido Delton Sá. 18-14, Delton. Rapaz, um convite desse o cara tem que refugar. Já nós vamos. Rapaz, um convite desse eu tenho que refugar, rapaz. Pode não, João Filho. É feriado, João Filho. João Filho, deixa eu dizer que lá na Fox tem ofertas de montão para você comprar o seu Redmi, Xiaomi, certo? Com as melhores condições. Tem uma linha completa de smartphones para você lá na Fox. Além de ter a loja TIM, né, que é a loja autorizada da TIM, certo, que funciona ali na Hilton Gomes, quase esquina com a Castelo Branco. Telefone para contatos, o WhatsApp é o 997759904. Tá certo, então. Bom, é o seguinte, já pensou em se preparar para concursos públicos pagando menos de R$1 por dia? Ah, tem essa oportunidade. Acesse agora a plataforma do ESC Cursos e se prepare para os concursos da Polícia Militar e Polícia Civil aqui do Ceará, assim como também Polícia Federal Administrativo. Ai, meu Deus do céu, pagando apenas R$ 29,90. Na plataforma você terá os seguintes benefícios: material atualizado, material disponível para download, simulados, mapas mentais, tira dúvidas com professores,
questões comentadas e banco de 200 questões. Não perca tempo, acesse agora www.esccursos.com.br, estude onde e quando quiser, meu querido Delton Sá, e realize o sonho de se tornar um servidor público. Mais informações do ESC Cursos, acreditar para vencer. Bom, meu caro João Filho, 20 anos da Rastro Pneus, e quem ganha o presente é você. Para comemorar, vamos sortear 20 prêmios incríveis a cada R$500 em produtos ou serviços. Você ganha o cupom para concorrer. Valeu, pelado! Tem 2 TVs de 50 polegadas, uma geladeira, um ar-condicionado, uma máquina de lavar, 3 micro-ondas, 3 fornos elétricos, 4 airfryers, 3 caixas de som e 2 bikes pra você, meu amigo. E se você tá precisando de pneus, revisão ou serviços mecânicos, aproveite e concorra a esses super prêmios. Rastro Pneus, o melhor auto center do Cariri há 20 anos, cuidando do seu carro, cuidando de você. Promoção válida até 30 de maio. Participe! A gente fala também do Motel Imperial, que está com novos apartamentos, proporcionando a você total conforto, higiene, qualidade e segurança, total discrição no atendimento. Motel Imperial, o Instagram, @Motel Imperial Oficial, o endereço na rua Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. A direção é dele, do nosso querido amigo desportista, primeiro suplente de vereador de Juazeiro, o André, nosso amigo André Lemos. O cara já chega na cobrança, viu? É, porque rolou sexta-feira, rolou. Já chegou na cobrança, já chegou cobrando. Olha, vocês não briguem agora não, deixa pra brigar daqui a pouco, viu? Tenha calma. Tá certo, vocês tenham calma, nós já estamos no ritmo. Nós já estamos no ritmo de Bob Marley. Você não venha não, você chegou agora, fique quieto, eu sei que você tá rindo à toa, mas tenha calma, que nós estamos no efeito do Bob Marley aqui, viu? Ô, João Filho, senhor, sabe de quem é que eu quero falar agora? De quem? De Dourados, meu amigo. Dourados é espetacular. Mas eu vou falar da Dourados daqui a pouquinho, que eu quero falar, sabe de quem? Lá da Casa Com. Tá chovendo ofertas na Casa Com. Chegou a sua chance de comprar mais, pagar menos e transformar sua obra ou reforma com qualidade e economia. Todos os setores da loja com ofertas imperdíveis. Revestimentos, tintas, iluminação, elétrico, hidráulico, ferramentas e muito mais com descontos imperdíveis. E não para por aí, você pode comprar tudo que precisa também pelo Zap Casa Com no 997440222. É mais praticidade e a entrega é garantida. Mas atenção, as ofertas são por tempo limitado, não perca. Casa Com, a casa é sua. A gente fala também aqui no timaço da Vale FM, da Sigma Clínica de Gestão Ocupacional. Cuidar da saúde e segurança do trabalho da sua empresa é a nossa prioridade. Somos referência na região pela qualidade e rapidez do... Eita, menino para aperrear, volte. Qualidade e rapidez do atendimento, garantindo que você tenha tudo o que precisa, desde exames médicos ocupacionais, assim como também laudos técnicos de SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. E tem mais, o nosso laboratório clínico está pronto para atender todos os exames para empresas e também para você, cliente particular, que precisa fazer o seu check-up com o melhor preço da região. Faça-nos uma visita na rua Padre Cícero 941, no centro da cidade de Juazeiro. Atendemos também no Crato e Fortaleza, além de também levarmos o nosso atendimento para a sua casa ou empresa. Entre em contato com a gente via WhatsApp 992220064. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional. A administração é do Caleb Cajueiro. Jumas Esportes, são mais de 30 anos com o maior e mais completo estoque de materiais esportivos no Cariri. Chuteiras, societies, tênis das melhores marcas com os menores preços, bolas para todos os esportes, troféus, medalhas e placas para a premiação do seu torneio, uniformes esportivos e camisas de times. Mais Esporte, Deus do céu. Santa Luzia 297, ao lado do Bradesco, João Filho. Não abra mais essa porta desse jeito não, por caridade, viu? A gente fala também do... A gente vai falar de quê mesmo? Do posto Asa Branca. Combustíveis com a qualidade da marca Petrobras, além de um atendimento especializado, pronto para ser... Pronto, agora não vai não. Pronto para atender você, cliente amigo. Em breve teremos a inauguração da loja de conveniência Asa Branca. Posto Asa Branca fica localizado na rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho. Doutor Idemar, Deltsa, confirmou que já gratificou o pessoal lá.
o Jorge Belmonte recebeu o cenzinho, o goleiro também, e pro jogo pro Maranguape tem... vai se repetir também, viu, Anderson Luiz? Um abraço, doutor Idemar, tá lá em Aurora, Delto Sá, tá ouvindo a gente? Os 100 reais do gol da vitória ele deu pro zagueiro do Icasa, foi? Rapaz, aí eu não sei, ele disse ele não era pro gol da vitória? O gol da vitória quem fez foi o zagueiro do Icasa, ele pagou ao zagueiro do Icasa? Ele só me disse que a gratificação foi paga. Não, mas ele disse que dava 100 pra quem fizesse o gol da vitória. Eu tava ouvindo bem, e ele deu 100 pro goleiro se o time vencesse. Não, se não tomasse gol, ele tomou. Não era pra ter dado o goleiro. Mas pela classificação, então, pronto. Então ele tinha que mandar os 100 reais pro Samuel. Tá bom. Zagueiro do... Samuel Não, do Rui Casa, que fez o gol contra. Quem cruzou foi Samuel. Não, mas quem fez o gol foi Samuel. Quem tem que receber é Samuel. Ele me disse para o jogo com o Maranguape se repete. O goleiro... Olha, Idemar, se você não pagou o zagueiro do Icasa, você tem que procurar o homem para pagar ele, viu? Atenção, você que trabalha no setor de semijoias. A Dourados é uma empresa parceira do sucesso do seu negócio. Lá você conta com um laboratório com a mais alta tecnologia, garantindo a maior qualidade do banho dos seus produtos. A Dourados dispõe de uma linha completa de semijoias com 1 ano de garantia e com excelentes negociações. Pagamentos de até 8 vezes no cartão de crédito. E mais, a Dourados compra mercadoria para desplacar o desplacado e pagamos à vista. Assim, o que não falta são motivos para você correr para a Dourados e garantir mais lucros para os seus negócios. Rua Professor Ivani Feitosa, no número 9, no bairro Tiradentes. O telefone WhatsApp é o 999933031. O Instagram, @Dourado Joias. O doutor Idemar só disse aqui, a Pai Delta sai onda, né? Juazeiro Parafusos, ferramentas e ferragens, 25 anos vendendo soluções em fixação e ferramentas. Completa linha de ferramentas Bosch, brevemente em novas e modernas instalações, mais ampla, confortável, moderna para você na rua São Pedro 1768, 15 metros acima da nova loja, da loja atual. Telefone 3512-3876 e também de Chagas Moura. Chagas é gente boa demais. Esse é o nome. Esse é o cara. O Chagas Moura mandou mensagem, ontem eu estava fora da transmissão depois do jogo, né, que a gente estava envolvido aí nas comemorações da semana do Padre Cícero. Aí ele tava oferecendo R$1.000 pro gol do Icasa lá da vitória do Verdão do Cariri, o Chaga, mas eu não atendi o telefone, ele me encontrou depois, rapaz, deveria ter oferecido. Tem telefone, Deus do céu, pelo amor de Deus. Não, porque eu tava no evento, né, então não tava acompanhando a transmissão, né. A gente fala também de Asconte Contabilidade há 22 anos, oferecendo soluções contábeis para a sua empresa. Dispomos aí de setores especializados nas áreas fiscais, departamento pessoal e contábeis. Para mais informações, faça-nos uma visita na Travessa Advogado Lauro Pereira, número 8, no Novo Juazeiro. Ou então você fala com a gente pelos seguintes números: 999322748. Tem também o 3511-6208. O contador é o Adriano Matos. E eu falo também, Delton, que o Cariri da Sorte desta semana tá maravilhoso. No quarto sorteio você vai poder faturar um Onix mais R$5.000. É isso mesmo, um Onix mais R$5.000. Eu pensei que o texto estava errado. E tem mais, um total de R$15.000 do primeiro ao terceiro prêmio. No Giro da Sorte você vai concorrer a R$5.000. E tudo isso com dupla chance do Cariri da Sorte. E atenção, hein? Domingo você pode ganhar um iPhone 16 por apenas R$1,99 no sorteio extra. Compre já pelo aplicativo do Cariri da Sorte. Deixa eu explicar aqui pro pessoal que tá em casa, viu, João Filho? O pessoal que a gente tá todo mundo rindo aqui e tal. Tá todo mundo suave e tudo, pra explicar a galera. É que estão fazendo um serviço aqui na rádio, aqui do lado, bem aqui no corredor da rádio. Aí estão usando a cola, né? Aí tá todo mundo aqui anestesiado. Rindo sem querer rir. Todo mundo rindo sem querer rir. Quem chegou cedo, João Filho já tá errando o texto. Já tá afetando a garganta já. Olha, esse diabo. Tá complicado. Ei, aí o deputado vem e abre a porta. Ele não abriu, ele escancarou a porta. Ele tá aí ainda, ele não rindo. Ele abriu a porta e foi que veio, ó. Aí tá todo mundo aqui. Entrou com gosto de gás. Tá todo mundo numa viagem maluca aqui, Maria. viu? Mas vambora, João Filho. Bora, cadê a hora? Pra que o torcedor ouvinte possa entender porque é que a gente tá rindo tanto aqui, né? 18h23, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Em nome do Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados em todo o interior do estado de Ceará, porque no Diniz é super econômico. De canto a canto, em todo canto, tem sempre o Diniz perto de você. Lá vem o homem que tá rindo à toa. Bota
bota, João Filho! Eu boto sim. Bota. Só não sei aonde, mas eu boto. Então vamos lá, Anderson, boa noite. Anderson Luiz, meu irmão, querido amigo de fé, irmão camarada. Boa noite pra você, Tu sabe Delton por que é Sá. isso, né? Mas aposta com Peraí, né, primeiro com ele? boa noite, Delton Sá. Boa noite, João Filho. E eu só vou falar quando sair o hino do Guarani. Aê, rapaz. Tá Tem com que botar o hino do Guarani no fundo. Vixe. É. Olha Não, mas aí. eu toco, você quer? Por Você favor, quer? Chapéu. Você quer? Não, Ó. aqui E a eu vinheta de Bibi. que vou. Não, aí você quer demais. Não, também. não, a vinheta do Bibi. É isso aqui? Esse hino lindo, meu filho. Composição de Luiz Fidelis. Luiz Fidelis, que ficou feliz ontem, viu, João Filho? Novamente, boa noite pra você, Delton Sá. João Filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Ontem o Guarani conseguiu uma vitória histórica diante da equipe do Icasa. Não só por tudo que aconteceu com o Guarani durante a semana, mas também porque o Guarani conseguiu quebrar alguns tabus. Por exemplo, nunca tinha vencido o Icasa numa Série B de Campeonato Cearense. Ontem o Guarani conseguiu essa vitória. Também ainda não tinha conseguido a primeira vitória na Arena Romeirão. Deputado, faça o favor, quando passar, Quando o senhor abrir essa porta, o senhor fecha. Por caridade, quando o senhor abrir, o senhor fecha ela. É um negócio aqui. Vamos voltar. Tá todo Carregou aí? Volta pro tabu. Além da Série B do Campeonato Cearense, que o Guarani não tinha conseguido vencer o Icasa, conseguiu ontem, e também a primeira vitória na Arena Romeirão veio de um jeito especial, conseguindo a classificação para a próxima fase do Campeonato Cearense da Série B. Além de tudo, eliminar o principal arquival da cidade tem um gostinho especial para o torcedor rubro-negro por tudo que aconteceu nesses últimos dias. Troca de treinador, dispensa de atletas, jogador voltando, a chegada do Márcio. Muitas pessoas realmente não acreditavam nessa classificação do Guarani. Era uma situação bem complicada que o Guarani chegou de fato nessa última rodada de Campeonato Cearense. E ontem, Delton Sá, o que a gente falava no último jogo, sobrou para o Guarani a questão da garra, da determinação, da vontade. O Guarani teve muita vontade, mostrou para o torcedor acompanhou de fato o elenco ontem, o time ontem em campo, os jogadores machucados no final do jogo sem aguentar. O Raulison, por exemplo, é dúvida para o próximo jogo, mas no finalzinho estava no esforço ali, quase sem conseguir andar em campo. Então o torcedor viu a garra rubro-negra ontem em campo e empolgou bastante, não só a vitória, porque o jogo em si, o Guarani abriu o placar com o Jorge Belmonte. Me parecia o Guarani ter o controle do jogo. Quando fez o gol, resolveu um pouco recuar um pouco mais, respeitou bastante o Icasa. O Icasa empatou o jogo e na sequência o Guarani novamente tomou conta da partida. Então me pareceu que o Guarani tinha controle do que fazia ontem diante da equipe do Icasa e consequentemente conseguiu o segundo gol no cruzamento do Samuel, onde o Samuel do Icasa acabou empurrando a bola para as redes. Acredito até que se o Samuel não tivesse chegado na bola, o Belmonte poderia ter feito o segundo gol do rubro-negro juazeirense, olhando um pouco mais o lance. Eu acho que tava mais pro goleiro a bola. Eu acho. Acredito porque Eu acho que tava mais pro goleiro. Acho que foi uma infelicidade tremenda do Samuel, zagueiro, né? Sem brincadeiras, eu brinquei ainda há pouco com a história de Demar. Claro que a gente precisa ter muito cuidado com essa questão, afinal de contas são profissionais, né? E a gente precisa respeitar o jogador, o atleta, o pai, o cidadão. Mas ele foi muito feliz, viu? Canelada mesmo. Ali foi uma canelada. Você olha pro lance, uma canelada que acabou custando ao foi uma Icasa infelicidade, de fato. e deu ao Guarani, né? Que foi de novo, depois tomou o gol. Sofreu o baque, deu para perceber. Eu tava dando uma olhadinha depois do gol do empate. Mas depois levantou a cabeça, foi para cima, né? Na reta final. E claro, o momento agora do Guarani, vou deixar para comentar isso na hora do Icasa. Mas você tem razão num ponto. O Guarani de ontem não foi o Guarani da quarta-feira. Porque o Guarani da quarta-feira foi um negócio desastroso. Um time sem alma, sem desastroso. Ainda bem que teve essa mudança. E eu brincava com você na preparação, na jornada. Isso quer dizer que o coletivo foi no ouvido e a principal mudança é de postura, né? E foi de fato a principal mudança do Guarani, foi a postura. O Márcio não teve tempo para trabalhar. O que ele pôde fazer, de fato, foi conversar muito com os atletas, explicar o que era o clássico, explicar o que era o Guarani. E deu para perceber que os jogadores tomaram de conta desse espírito. Inclusive nós conversamos com o autor do primeiro gol do rubro-negro juazeirense, o Jorge Belmonte, e ele vai falar justamente sobre esse gol importante no clássico diante da equipe do Icasa. Um gol importante, né? Mas eu costumo falar que independente de quem faça os gols, o importante ali seria a vitória, né? Não seria nada bom pra gente, ou então pra mim eu poder fazer o gol. A gente não conseguiu o objetivo, que era a classificação. Claro, fico feliz em tá marcando, né? Mas volto a falar novamente, a vitória foi o que mais nos deixou a gente feliz. Agora é continuar a trabalhar e quarta-feira já tem mais um jogo difícil, né? Uma viagem bem longa aí, mas espero que a gente possa estar aí 100% para que a gente possa conquistar mais uma etapa aí do nosso objetivo. Na semana passada, pós-jogo do Quixadá, eu senti um clima muito pesado aqui dentro. A chegada do Márcio deu essa virada de chave, de fato, no elenco rubro-negro?
Claro, né? Quem está no futebol há um bom tempo sabe que trabalhar com resultado negativo não é bom. Acho que em qualquer situação da vida, né? Quando o resultado não é positivo, claro que um ou outro vai se abater, vai ficar um pouco mais triste, né? Mas até com o professor Flávio também a gente vinha procurando se fechar, vinha procurando buscar os resultados, né? Claro que o professor Márcio também veio para agregar muito, né? Com a sua experiência, né? Um cara que jogou também, teve dentro de campo. Então isso nos ajudou muito, né? E ele sempre fala que, junto com o Flávio e toda a comissão técnica, as decisões seriam tomadas da melhor maneira possível. E eu acredito que a gente fez um bom jogo, né? Não tirando o mérito do Icasa, mas eu acredito que a gente mereceu sair com essa vitória e com essa classificação. O fato do clássico foi algo a mais, algo que tirou o diferencial e principalmente aquela alma rubro-negra o torcedor sentiu nesse jogo. Sim, né? Todo jogador quer jogar um jogo daquele, um clássico, né? O Romeirão também com bastante torcedor, né? Então, se a gente não tiver motivado para jogar um jogo daquele tamanho, a gente tem que procurar outra profissão, né? E fico feliz de estar participando. Como eu falei, o objetivo maior sempre vai ser o Guarani sair de campo vencedor. E eu quero estar ajudando, seja com os gols ou com assistência, ou então me dedicando ao máximo. O tempo que eu estiver dentro de campo, eu vou procurar fazer o meu melhor. Ano passado você saiu do Clássico com uma lesão. Hoje você sai do Clássico com um gol e uma classificação. Sim, eu estava até me cobrando um pouco, né? Porque na minha primeira passagem aqui eu consegui fazer alguns gols. Se não me engano foi 4 ou foi 5. Né? O ano passado, infelizmente, eu tive essa lesão logo na estreia, né? Contra o Icasa, no Romeirão. Mas acredito muito em Deus, acredito que tem tempo para tudo, né? Foi um momento difícil, mas acreditei que no momento certo ele ia me abençoar. E ontem foi um momento muito importante, não só para mim, né? Mas também para o Guarani, né? Um tabu aí, não me engano, aí, eu acho que há alguns anos sem vencer o Icasa. Mas fiquei muito feliz com a vitória e agora é concentrar aí pro jogo contra o Maranguape. Tá aí as palavras do Jorge Belmonte, autor do primeiro gol do Rubro Negro Juazeirense. E um jogador que estava em falta, o gol, perdeu o pênalti também no último jogo, acabou fazendo esse gol e teve a felicidade de sair junto com o elenco com a classificação. Muito bem, Anderson Luiz. Você volta, não volta? Volto, eu e meu sanduíche do Baleia, que eu ganhei na sexta-feira aqui. Mas já pediram o sanduíche? Não, tem que pedir. Quem perdeu tem que pedir, Delson. Mas eu acho que o Baleia não tá mais fazendo entrega, aí vai ser ruim. Tem que ir lá buscar, tem que ir lá buscar. Primeiro me chamaram pra me desafiar. Disseram que tinha que ser todo mundo da equipe. Estavam convictos de que ia conseguir. E aí vai ter que dar um jeito de buscar. Entendeu? Não importa. Tá bom. Valeu, Anderson Luiz, em nome do Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados em todo o interior do estado de Ceará. João Filho, Juazeiro Bom de Bola, venha conhecer o nosso projeto social. Atendemos jovens de 8 a 20 anos em vulnerabilidade social, nos bairros Frei Damião e Horto. Juazeiro Bom de Bola, tem o apoio da lei de incentivo, também da Sejuve Pharmacy. A organização é dele. Jackson Piula. Um abraço pro Piula. Meu Deus, o negócio tá ruim aqui. Ei. Eu falo aqui... Ele fez lá na encruzilhada. O negócio foi pesado, viu? Ei, Pilha, faça isso não, Pilha. A gente... Desfaça esse negócio, Pilha. Abrante seu coração. Pilha, você não é assim, Pilha. Alfa... Encontrou já? Não, eu quero tentar ler isso aqui. Alfa Vidros Vidraçaria... Na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros tem cortinas de vidros, box, espelhos e esquadrias. Na Avenida Letícia Pereira, 950 é o número. WhatsApp da Alfa Vidros, 99812-5851, Deltsar. Peraí, aquelas que viram assim que você faz. E elas... Tá entendendo? Churrascaria Mão de Vaca, de portas abertas para receber você e sua família. Além do melhor atendimento, aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade. São pratos deliciosos na Churrascaria Mão de Vaca. Pedidos 988657741. Por aqui a gente fala também no timaço da Vale FM das Farmácias Fernandes. São 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande variedade, ótimos descontos. Farmácia Fernandes, presente em todo momento. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saber o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Pedidos 988380504. Ai, não tem mais não.
Eu tô lendo o número aqui, mas não tem mais não o pedido não. Tem mais não lá de Baleia. Tem mais Retira não. aí, não anota não. Anota tem que ir não. lá, Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. A gente fala também da Sol Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos, cortinas de alta películas de alta performance, gente. É na Sol Fumê. Eita, meu pai do céu. Na José Marrocos 408, o número é o 988054899. Ai, daqui pro final desse programa rolar um deslize grande, né? É que eu acho que ele também sentiu já. O nele foi pra trás mesmo, ele veio se calar. Ó. Eu quero dizer pra vocês que vocês não vão comer o Baleia hoje. Baleia tá fechado. Tá fechado hoje. Tá fechado hoje. Então deve ser, será que meu amigo Baleia é devoto do Padim Patis. Sim, sim. Hoje é dia de aniversário do Padim Patis. Aí ele disse só amanhã. Hoje não tem. Não adianta que ninguém vai pagar a conta hoje. Só amanhã. Viu? É, né? Esse PPV, eu vou dizer um negócio. Viu? A Rocha. Por aqui também. Tá bom, deixa eu falar. Em nome de No Café, no Lanche ou no Jantar, nada como um pão da Pão é Bom, pão nosso, produzidos de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta tecnologia ou qualidade. Pão de hot dog, hambúrguer, forma, hamburgão, árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem ali integral, light, multigrãos, aveia e 100% integral. E a deliciosa massa para pastel, tasquinha. Bota a hora, JF. Estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube também, eu tô percebendo. Oferecimento é da pizzaria e hamburgueria Val. João Filho, tem uma coisa que eu não quero perder hoje. Eu quero ver que quando você for pra casa, como é que você vai. Eu vou, o boi vai me levando. Vai. Tá bom, bota a hora, João Filho. 18h34. A gente tá brincando aqui, o negócio tá pesado, viu? Em nome do Diniz Supermercados, a maior de supermercados em todo o interior do estado de Ceará. O senhor mandou pra cá? Pedro Paulo Vieira. Vamos lá, Pedro. Como é que tá o clima no Icasa, Pedro Paulo Vieira? Mais. Boa noite, Delton Sá. Boa noite, Pedro Boa Paulo. noite, João Filho. Boa noite a todos os ouvintes. Marcha fúnebre, né? Rapaz, vamos inverter aí os microfones aí, que o negócio aí tá... O outro ia fazendo aí. Peraí, então. Chama de novo aí. Pedro Paulo Vieira tá com a gente aqui no Timaço, no oferecimento de Diniz Supermercados. Mesma pergunta, por favor. Como é que tá o clima lá no Icasa? Boa noite, Delton Sá. Boa noite. Boa noite, João Filho. Boa noite, todos os ouvintes do Vale Esportes, torcida icasiana, que infelizmente amarga mais um clima de velório triste. O Icasa frustra mais uma vez a sua torcida. Perdeu ontem o clássico por 2-1. O Icasa que precisava só empatar. Precisava só ter feito o que ele mais fez no campeonato, que foi empatar. E chegou a empatar, né? O Guarani fez 1-0, o Icasa empatou o jogo, mas lamentavelmente o zagueiro do Icasa jogou contra o Patrimônio e acabou classificando o Guarani, né? E aí o Icasa está eliminado, Delton e ouvintes, em sua pior campanha de Série B do Campeonato Cearense. Por que pior campanha? Vamos desconsiderar 2003, que o Icasa estava voltando, foi a primeira participação quando voltou. Em 2004 foi campeão, em 2010 foi campeão, 2017... Mas essa campanha foi pior do que a de 2003? 2003 eu estou dando um desconto que foi quando voltou. Mas essa campanha de 2003, o time também chegou bem quando foi na reta final, desandou. Eu lembro do time de 2003. Mas esse time nem chegou a tentar brigar pelo acesso, né? Esse agora. Esse então, agora. eu tô dizendo. Vai que você está excluindo 2003, Porque mas essa campanha é pior do que a de 2003. Exatamente. Aí 2017, 18, 19, tentou bateu na trave, 2020 subiu e agora 23, 24 também bateu na trave, 2025 e Icasa nem passou da primeira fase. Passa da primeira fase. A torcida que lotou o seu setor ontem na Arena Romeirão, cantou, apoiou. Quando o time sofreu o gol, empurrou, tentou uma reação, porém não deu para o Icasa. O Icasa foi ontem anulado. O Márcio Alan deu um nó tático no Lamar e o time ficou sem ter o que fazer. Como disse o JF, ainda empatou num belo gol do Juliano de fora da área,
mas infelizmente na final do jogo, aos 46, o Samuel acabou marcando contra e o Icasa não teve forças para reverter a situação. O clima é este, de velório, todo mundo de cabeça quente, pessoal pouco quis falar ontem após o jogo, só o Juliano que conversou conosco, pedindo novamente desculpas à torcida do Icasa, porque ele estava em 2024, o time bateu na trave, e este ano o time cai mais cedo no Cearense. Era uma vida que eu tinha com esse clube, com essa torcida maravilhosa aqui. Acho que não tem muito o que falar, é pedir desculpa, né, a todos que compareceram, a minha família também, né, porque eles também sonhavam junto esse acesso com a gente. Feliz pelo gol, mas tristeza por não ter conseguido, né, pelo menos classificar aí pra gente poder buscar o nosso objetivo, que era o acesso. Tivemos oportunidade, mais oportunidade que o time adversário, mas é como eu falo, futebol, né, quem chega e faz, leva a partida, leva os 3 pontos, mas infelizmente é a vida que segue, né. Triste, vai demorar pra mim engolir isso, pra mim dormir também, vai ser muito difícil, mas quero agradecer a Deus, independente de tudo, Deus seja louvado, né? Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Juliano é um dos remanescentes que o Icasa acaba frustrando novamente a sua torcida. Tinha muita expectativa este ano e agora, Delton e ouvintes, o que temos de Icasa para a sequência do ano? A folha dos dias trabalhados neste mês de março será paga em abril, quando receber a última parcela dos patrocinadores. Que havia uma projeção de que o time continuaria tentando, né, iria mais longe no campeonato. E aí, vamos dizer, na Série B terminando no final de março, receberia a última parcela dos patrocinadores, final de março, começo de abril, para pagar a última folha. O trabalho agora da diretoria é busca por passagens para mandar para casa o pessoal que não mora em Juazeiro do Norte, não mora aqui na região, e encaminhar a rescisão daqueles atletas que estiverem com outros clubes engatilhados, que daqui a pouco estará começando o Campeonato Brasileiro de todas as séries, algumas segundas divisões de estaduais, e os atletas têm que tocar a sua vida, né? E o Icasa, o que fazer? O que será do Icasa? Depois que tudo isso for resolvido, será realizada uma reunião da diretoria para decidir o futuro do Verdão do Cariri. Reunião do que fazer para frente só depois que resolver estas pendências. Passagens, folha salarial. O que fazer para frente é bem simples. Bota todo mundo para ir embora, fecha as portas no ano que vem, pensa em abrir as portas no começo do ano para disputar a Série B do Campeonato Cearense. O Icasa não jogou o Fares Lopes no ano passado. E em 2023 jogou, mas foi o saco de pancada, né? Foi. Então o que acontece? E não vamos nem pensar que o Icasa jogará esse ano a Fares Lopes, né? Não dá nem... Eu, sinceramente, acho que não dá nem para cogitar essa possibilidade. Sejamos bem sinceros e honestos. O Juracy salvou o Icasa na Série B desse ano. O Icasa não estava com estrutura financeira para disputar o campeonato. Não tinha. Aparentemente, não tinha uma alternativa. Era o que se projetava, era o que se identificava. Veio o Juracy, deu suporte financeiro. Veio o Lamar, montou o time com o Juracy. Claro, com os limites. O empresário tinha um limite de recurso, né? Um teto até onde ele iria, até onde ele gastaria, até onde ele investiria. Esse teto foi mantido. O time disputou o campeonato. Infelizmente, a projeção do Lamar no papel foi uma, dentro de campo foi outra. O time não conseguiu ser o que esperava-se fosse. Então, vai fechar as portas, vai tentar liquidar o que tem, arrumar a casa, mas eu não acredito que haverá qualquer tipo de movimentação, qualquer tipo de ação em relação à existência do Icasa ainda em 2025. Sinceramente, eu nem vou criar qualquer tipo de expectativa para o Icasa nesse ano, porque do ano passado que a gente imaginava que aconteceria, não aconteceu. Você imagine, depois de 3 tentativas de voltar à primeira divisão e não conseguir, em um ano, cada ano que passa fica mais difícil ainda a situação financeira do clube, bem mais apertada. Eu sinceramente acho que, infelizmente, lamentavelmente, o torcedor do Icasa vai ter que agora guardar a sua camisa, a sua bandeira e esperar para 2026 e tem que usar aquela história, seja o que Deus quiser. No mês de maio tem o Sub-20 do Cearense Sub-20, mas hoje o Icasa não tem base. Começou o Cearense, o Icasa paralisou a base com a promessa de voltar após Cearense. E aí
Muito bem, meu caro Pedro Paulo Vieira. Você volta já, não volta? Ele volta. Já. Volta. Se Deus Muito quiser. bem, se Deus quiser. Ele volta. Tem que voltar. Tem que voltar. Um abraço pro amigo Zé de Anália, tá lá no ginásio poliesportivo. Grande Zé! Gente boa demais, o Zé. Raimundo Benjamin, lá nos Salesianos, obrigado pela audiência. E o nosso amigo Neguinho, lá da Retífica São Francisco. E dizer, meu caro João Filho, que a Rastro Pneus vai completar 20 anos. E vão ter 20 prêmios pra você, ouvintes. Eu gostava quando o Ronaldo Costa, que ele voltou de Fortaleza, aí ele fazia Top TV, a TV por assinatura, tem o canal SA, né? Ele dizia desse jeito, era em sua massa. homenagem ao canal. Oi? Em sua homenagem ao canal. Grande Ronaldo, tá aí. Rastro Pneus, tem 20 prêmios pra você, pra comemorar os 20 anos da Rastro Pneus, meu caro João Filho. Também de churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco na região do Cariri, com pratos deliciosos de Gilmar Esportes, tudo pra você praticar o seu esporte. Vamos direto com o Crato? Vamos sim. Vamos sim. Vamos sim. O nosso aqui, canal, Mateus, o nosso canal no YouTube é o Rádio Vale FM 99 Oficial. Você pode acompanhar o nosso programa no oferecimento da pizza. O outro tá descansando, né? O outro tá recarregando as baterias. Logo ele vai estar de volta. Você pode aí fazer o seu pedido lá no Val. Lá no Val, no 988429514. Rapaz, eu vou dizer um negócio pra você, viu? Daqui pro final vai sair uma pérola, viu? Vai sair outra. Não, mano, vai sair. Em nome do Diniz Supermercados, Matheus Ferreira, fale do Crato, é só alegria. Só alegria, Delton Sá, João Filho, boa tarde. Boa tarde não, boa noite a todos os ouvintes. Pra você, ó. Eu pensava Boi calado até agora. Eu pensava que eu estava Olha o bem, efeito em boi aí, ó. Pois é, Delton Sá, o Crato fez o seu papel, venceu lá no Abilhão contra o Pacatuba pelo placar de 3-1. Gols de Rogerinho e 2 vezes Erison. O gol do Rogerinho foi muito bonito, de pênalti, cavadinha, lá Louco Abreu. Né, Delton Sá? Foi? Eu sei. Alá Louco Abreu fez o gol contra o Pacatuba, 2 gols de Erison e gol do Jeremias, diminuindo pro Pacatuba. Hoje tá massa, né? Hoje tá show de bola. E aí, Delton? Não vá-se embora sem falar comigo, não. É você mesmo. Eita! O Crato fez seu papel, venceu contra o Pacatuba, conseguiu garantir a classificação para a segunda fase do campeonato, nas quartas de final, vai enfrentar o Caucaia. E aí, Delton, ficou com aquela dúvida no final ontem da jornada, que existia a possibilidade do Crato jogar na Arena Romeirão. E essa dúvida foi confirmada hoje, né, através da Federação Cearense de Futebol. O Crato vai mandar seu jogo contra o Caucaia na quinta-feira, às 20 horas, na Arena Romeirão. E aí, eu já trago, antes de falar da novidade que eu vou trazer, o Crato não treinou hoje. Foi folga pra galera. Retorna amanhã um treino, né? A preparação para o jogo contra o Caucaia terá terça e quarta-feira de preparação. O Felipe Soares vai preparar junto com todo o elenco. E aí, promoção vai ser lançada amanhã, essa promoção. O ingresso para o jogo do Crato Esporte Clube antecipado terá o ingresso promocional de apenas R$10. R$10. O torcedor do Crato vai poder comprar seu ingresso para esse jogo contra o Caucaia. Lembrando que essa quantidade de ingressos serão limitadas. A gente não teve a resposta ainda da diretoria do Crato Esporte Clube a quantidade de ingressos, mas terá ingressos promocionais a R$10, com vendas lá na Rádio São Francisco em Crato e na Sampaio Esportes. Lá são os pontos de vendas para esse jogo de Crato e Caucaia às 20 horas na quinta-feira na Arena Romeirão. Tá aí uma novidade pro torcedor. A partir de amanhã o Crato lança essa promoção. Tomara que o torcedor do Crato abrace a ideia e venha para a Arena Romeirão acompanhar esse jogo. Afinal de contas é uma decisão pro time, né? Porque é jogo único. Perdeu já era, ganhou, segue adiante, o sonho continua. Tomara que o torcedor
da cidade do Crato, torcedor do clube, venha para Juazeiro para acompanhar esse jogo. Eu acho que nesse momento o torcedor cratense precisa apoiar o time. Eu entendo os motivos que o jogo está vindo para Juazeiro do Norte, né? Entendo, não sei se seria a melhor alternativa para o Crato, mas já que a decisão foi tomada e que vai vir para a Arena Romeirão, e assim, nós somos uma região só. Juazeiro, Crato e Barbalha, nós pensamos e precisamos ter esse pensamento em conjunto. Nós somos uma grande metrópole, né? As 3 cidades. Nós temos uma divisão de uma avenida que nos separa, né? E eu acho que o torcedor cratense tem que se despir de vaidade nesse momento, de qualquer chateação com o seu time ou com a decisão, se tiver achando isso, e pensar na instituição, no clube. Eu acho que até o pessoal de Juazeiro mesmo, torcedor de casa, do Guarani, caso já tá fora, torcedor ir pro jogo, prestigiar, é futebol, é Cariri, é nossa região. Agora a gente tem que torcer pros 2 que estão aí, torcedor do Icasa, por exemplo. Claro, tem toda uma rivalidade, tem outros que não levam essa rivalidade tão a sério, e é um bom momento. Como diria o Azevedo, ruim é não ter futebol, né? O Azevedo, por exemplo, quinta-feira que o Crato vai jogar no Romeirão, por exemplo, quinta-feira não tem NBA, né, João Filho? Não nem tem futebol americano. Não tem. Nem Fórmula 1. Então apenas... o Azevedo vai pro jogo. Não vai concorrer, vai ter a final do Paulista, mas é 9h30. Dá tempo de depois ir pro jogo. Dá tempo de ver o jogo do Crato e terminar e ir pra casa. Eu acho que dá. Então eu acho que dá. Viu, Azevedo? Não vai ter Fórmula 1, não vai ter NBA, nem vai ter futebol americano, nem curling. Dá pra você ir lá pra poder assistir o jogo, né, Azevedo? Né, que é fã desses outros esportes, depois do futebol, e você fazer igual a Azevedo, ir lá, torcer, apoiar. E o torcedor do Crato tem mais aqui apoiar o time na próxima quinta-feira. Pois é, passou na segunda colocação, manda seu jogo em casa. Essa é a oportunidade do Crato, né, de passar nas quartas de final com o seu torcedor, e tem esse ingresso promocional à disposição. A diretoria disponibilizou esse ingresso promocional para justamente trazer seu torcedor para a Arena Romeirão. E a gente aguarda e acompanha a preparação do Crato Esporte Clube para esse jogo contra o Caucaia. Meu caro Matheus Ferreira, e eu me lembro bem aqui que na semana passada, João Filho, você lembra, né? Eu disse aqui, eu disse nesse programa, estava em Brasília e disse, no dia do Jogo do Brasil. O senhor disse, está gravado, registrado. Eu disse que o Crato venceria o jogo, que Casa e Guarani estariam disputando a vaga. O Crato venceria o jogo. Não, profeta não, mas é porque tantos anos trabalhando no rádio. Seguiu a lógica, né? Também o Crato venceu o Pacatuba, o time era muito ruim, o Crato tinha motivação, o Pacatuba não tinha motivação. Uma série de fatores. Não dava pra ninguém aqui em Juazeiro do Norte imaginar que o Crato não venceria o jogo. E os astros a favor. Eu vou até mais longe, até pro torcedor mais otimista do Crato, ninguém esperava a vitória contra o Quixadá e o tropeço do Guarani na quinta. Na rodada, né? Então, contra o Pacatuba. Então ele já chegou contra o Pacatuba precisando só da vitória. Então tava mais tranquilo. Essa decisão sua, essa sua opinião foi mais baseada porque não tinha muito segredo. Eu até discutia isso. Por exemplo, foi que disse agora, por mais chateado que esteja o Juliano. Foi que ele disse. Vamos pedir desculpa, não sei o quê, mas vida que segue. A vida dele segue. O jogador profissional vai fechar um contrato com outro clube, vai viver a vida dele em outro lugar. Quem cai é a instituição, o jogador não cai não. O jogador vai ser empregado em outro clube. Quem sente mais é jogador cria de clube profissional, que tem identificação, de clube que tem vida, que tá ali, um cara que nasceu dentro de um clube, de um Ceará, de um Fortaleza, que tá lá dentro, que é cria, que é um jogador que é passe preso, podemos dizer assim, do clube, que quando o clube cai vai ter que jogar uma segunda divisão. Você joga no time de primeira divisão, o time cai, você rompe o contrato e tá à disposição para jogar em outro time, da divisão que for. Então tem esse negócio de jogador ficar sentido, que eu vou dar meu... Não tem mais, isso acabou. Jogadores hoje, uma temporada no time, outra em outra, uma cidade em outra, o cara fica triste momentaneamente, depois segue a vida dele. Né? Que é curto. Jogador. Então ele já tem um planejamento, às vezes o empresário já planeja para outro clube, enfim, de modo geral. Mas deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Auronilson. Auronilson, eu ligo pra você assim que terminar o programa de esporte, meu amigo Auronilson. Viu? Meu amigo,
Mandar um abraço pro meu amigo Auronilson. Auronilson, um abraço pra você. Nós estamos aqui no programa de esporte. Já eu vou ligar pro meu amigo Ele liga pra você Vamos pro intervalo? Daqui a pouco. Pode ser, João Filho? Vamos pro intervalo. Quem manda é você, Bota pro intervalo agora, João Filho. Pronto, vai falar com o Auronilson. Vou falar com o Auronilson. Pronto, a gente vai pro intervalo, mas antes eu chamo mais uma vez a atenção. Se você encontrou ou vier encontrar os documentos de uma moto e documentos pessoais do Cícero Josué Sobreira da Silva, você pode falar com o pai dele, o seu José Sobreira, pelo 99211-2599, 99211-2599, ou então leva lá na Rua da Paz, 1689, no bairro João Cabral. Referência lá fica próximo do CRAS do João Cabral. Tem gratificação pra você, tá bom? 18h55, a gente volta já. Vale FM. Tá cansado de andar a pé? No Feirão Seminova Garantida da Ares Motos, você encontra a solução dos seus problemas. Só aqui você vai encontrar as melhores seminovas com uma ampla variedade de escolha. Parcelamento em até 21 vezes no cartão ou 48 vezes no boleto. Além dos melhores descontos à vista, transferência e IPVA 2025 grátis. De 20 a 22 de março, você precisa aproveitar essa super oportunidade. Faça-nos uma visita ou chame no WhatsApp para aproveitar. DDD 88 4003 9969. Ares Motos, essa é a Honda. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. O seu IPTU transforma Juazeiro. Quando você paga o seu IPTU em dia, Juazeiro do Norte tem mais saúde, mais educação e mais infraestrutura. Pague com desconto de 10% até o dia 10 de março, 5% de desconto até o dia 10 de abril, ou parcelado em até 6 vezes. Além de ser um exercício de cidadania, o município faz investimentos para você ter uma cidade cada vez melhor. Prefeitura de Juazeiro do Norte, fazendo mais e melhor pelo nosso povo. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale FM, Vale FM, Delton Sá. De volta no Vale Esportes do Timaço da Vale FM, Matheus Ferreira. João Filho. Eu. Cadê o Kilmer? Rapaz, eu também queria saber. Cadê Kilmer de Campos? Eu tô esperando por ele. Foi, né? Manda um abraço para Aristel lá em Milagres, tá ouvindo? Aristel em Milagres. E o Iranilson tá lá em Itapevi, São Paulo. Itapevi. Ele escuta a gente Paulo. pelo aplicativo Radiosnet. É. Ele é daqui do Ceará, ele nasceu lá do Icó. Mas há muito tempo mora lá. Terra do papagaio, né? É, terra do louro. Terra do louro. É, rapaz. Tá falando agora da história do Guarani. Quem sabe contar direitinho é o pai de Matheus Ferreira, Jusmar Leite. Aí eu me lembrei de Luca Alves. Não sei se a gente já contou isso aqui no Vale Esportes. Luca Alves apresentando um 7 de setembro, desfile de 7 de setembro, na época que Carlos Cruz era prefeito, né? Carlos! Aí ele, Carlos Cruz! Tal, aí. E agora aí chegava a fanfarra, parava em frente ao palanque das autoridades, aí começava a executar a música, aí
o Aguinaldo Carlos ia lá no ouvido de Lucas Alves e dizia, Lucas Alves, aí ele, diz Aguinaldo, ele diz, Cides Branco, e agora, execução de Cides Branco, tal, aí daqui a pouco, tem aquele cisne branco, tal, aí daqui a pouco vinha outra, aí, execução, tal, agora, marcha da infantaria, tal, marcha da infantaria, tal, daqui a pouco aí... Ele pegou, aí a fanfarra chegou, parou e começou o Guarani, né? Aí, Aguinaldo, Luquinhas, o Guarani, eles, atenção galera rubro-negra, indo do Guarani! Era o Guarani, rapaz. Quem conta bem direitinho é meu amigo Jucimar Leite, rapaz. Que eu não sei contar, né? Mas o Jucimar Leite é bom demais. Grande Lucas Alves, aquele abraço. Valeu, compadre. Vamos por quê agora? Rapaz, eu queria falar com o Kilmer. E cadê ele? Chama aí, ele quer falar. Alô, Kilmer de Campos. Fala, Kilmaço. Boa noite, Deltaço, abraço, João Filho, amigos do Timaço da Vale FM, falando ao vivo aqui em Fortaleza, e o torcedor do Ceará tá feliz pra caramba. O time do Ceará terminou o campeonato invicto, Léo Condé nunca perdeu pro Fortaleza e o tabu foi mantido. Agora são 8 jogos seguidos sem o Ceará perder pro Fortaleza. É bom lembrar que no início dos anos 2000, quando Fortaleza tinha a Finazzi, Clodoaldo, Ronaldo Angelim, o time do Fortaleza passou 17 jogos sem perder para o Ceará. E naquela época, todo jogo a torcida do Fortaleza contava, né? Até o número tal, né? O número contava de 1 a 8, depois de 1 a 9, de 1 a 10 e parou no 17. O Ceará já soma 8 partidas sem perder para o Fortaleza. Foi o 47º título do Ceará. O Ceará agora se torna o maior clube do estado com o maior número de títulos. O Vozão que não tem muito tempo para comemorar, não. Quarta-feira joga na Bahia, em Salvador, aquele jogo atrasado do Esporte Clube Bahia, que estava envolvido na pré-Libertadores, e pagará esse jogo na quarta-feira, 19 horas, na Fonte Nova. O time do Bahia que ontem comemorou o título baiano ao empatar com o Vitória em 1 a 1, jogo que terminou na famosa mão de peia. Ainda aqui na capital, o time do Fortaleza perdeu, teremos lavagem de roupa suja, o elenco deve ser reformulado para o Campeonato Brasileiro e para a Taça Libertadores de América também. O Fortaleza que joga na quarta contra o CRB aqui na capital. E o Ferroviário voltou de Maceió com a vitória grandiosa, maiúscula na sacola. O time já trabalhou ontem, domingo, voltou a trabalhar no dia de hoje e enfrenta o Souza da Paraíba, que só chega a Fortaleza amanhã à noite. E o jogo é na quarta. O pessoal chega praticamente 24 horas antes da partida. O jogo está marcado para o PV. E a matemática é simples. O Fortaleza está classificado, porque o Ferroviário deu a classificação ao Fortaleza quando venceu o CRB. E o Ferroviário, vencendo o Souza, estará classificado também, independentemente de quaisquer resultados. Pode até empatar, mas aí ficaria dependendo de outros resultados na rodada. Ao vivo, Fortaleza, sem chuva. Para eu finalizar, parabenizar o pessoal do Guarani pela vitória e o aniversário do nosso Padim, né, do Padim Cício, o patriarca do Nordeste, que hoje, se fosse vivo, completaria 181 anos de vida, não é isso, Delton? 181 anos. Ô, Kilmer, já que você parabenizou o Guarani, parabenize o Crato, tem muita gente que gosta de você no Crato. Claro, foi boa, Delton. Obrigado pela lembrança. O Crato, que ninguém vai discordar de mim, mas pouca gente acreditaria que nesse grupo pesado, com Quixadá, com Icasa, com o Guarani, que o Crato pudesse se classificar, né? Padre Cícero que nasceu no Crato, né? Padre Cícero, que nasceu no Crato e fundou a vila, na época a vila de Juazeiro do Norte, que hoje se tornou a maior cidade do estado do Ceará
e a maior capital da fé do Nordeste brasileiro, né, ô Delson Sá? Não Beleza, vou cortar. Kilmer de Campos. Por que eu vou cortar? Obrigado, viu, Kilmer? Quer me cortar por quê, homem? Não. Não foi, não. Vou deixar mal entendido, não, para depois. Não foi com você, não. É porque os meninos estavam brincando aqui, um tirando resenha com o outro. Porque eles são amigos de criança, né? O PPV, o Matheus e o Anderson. Eles estavam se provocando aqui e o João Filho deixou o microfone aberto. Aí o PPV disse, homem, fecha o microfone, que era pra eles poderem continuar a resenha que tava vazando no ar, tá entendendo? A brincadeira deles. Entendi. Aí não tinha nada a ver com Vossa Excelência, não, viu? Agora, já que o João Filho falou em telefone, João Filho, deixa o telefone ligado, que essa semana tem feio de novo. Tá bom. Eita! Kilmer! Oi! Vai na paz! Um abraço aí, Delton. Sou seu fã, viu, meu filho? Eu também sou seu fã. Valeu, Kilmer de Campos, rapaz. Trazendo. Vamos pro destaque final do Leão do Mercado? Vamos. Em nome do Diniz Supermercados, a maioria dos supermercados de todo o interior do estado de Ceará. Anderson Luiz, dia 20 passou, Anderson Luiz tem pressão que não para, Anderson. Ele só sai sem ele não sai dessa rádio sem falar comigo, não. Sai não. Eu me abraço. Nem o Guarani tava nessa pressão. Eu me abraço com ele, só Mas sai. o Rubro Negro Juazeirense voltou a trabalhar hoje, viu, Delton Sá, avisando o jogo da próxima quarta, viaja amanhã pela manhã. Inclusive, Delton Sá, tem um detalhe, teve uma reunião mais longa com os jogadores relacionada à questão salarial. O Guarani tá com um mês ainda de salário atrasado, porque o Zé Ivan aguarda o repasse da prefeitura que ainda não foi feito. Então, o Guarani vive essa questão. O Zé Ivan conversou hoje, junto com o Márcio, com os atletas, para aguardar esse repasse, para poder pagar Mal, deixa eu dizer pra ti. Tem uma geração aí, que foi quando eu comecei no rádio, que é a geração do Zin, do Hélio, né? Daquela galera do Miller, do Bosco, Silvio César. do Esquerdinha, Silvio César começando, Cantarelli começando e tal. As meninas dizem, o Guarani é bom com fome. O Leão só presta com fome. O Leão só presta com fome. Esse leão de barriga cheia, não dá certo, não. ele fica ali preguiçoso, deita na sombra, e bom é com fome. Leão de bucho cheio não presta não. Leão presta com fome. Mas o Guarani tem algumas dificuldades, Delton Sá, pro jogo. O Raulison sentiu algo mais... Está sendo examinado ainda para o último ajuste. Talvez não participe do jogo contra a equipe do Maranguape. O Oséias, esse é um desfalque certo. Acabou saindo de maca até durante o jogo. E o Pará recebeu o terceiro cartão amarelo. Como recebeu ainda na outra fase, apesar de zerar, acaba ficando suspenso desse jogo diante da equipe do Maranguape. Muitos problemas ainda para o Márcio resolver. Pouco tempo, como eu disse, o Guarani viaja amanhã para o jogo na quarta-feira diante da equipe do Maranguape. Valeu, Anderson Luiz, trazendo as informações do time do Guarani aqui no Vale Esportes. Chega, PPV, para se despedir, trazer as últimas do time do Verdão. Mas se despedir do programa hoje, ó. Não, é do programa hoje, ó. Não é do programa hoje. Pelo amor de Deus. Mas daqui a pouco tem Esporte SA, tem Esporte SA, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo lá, falar sobre o Campeonato Cearense Primeira Divisão, Segunda Divisão, os gols da partida, tem tudo. Daqui a pouquinho no Esporte SA, no nosso canal no YouTube. Fala, PPV! Pois é, o ambiente do Icasa agora é esse, né? Comprar passagem, realizar a rescisão dos atletas, a diretoria está cuidando disso e a gente espera que não fique nenhuma pendência na temporada de 2025, visto que agora que acabou ainda tem algumas pendências da temporada de 2024. Tomara que, como você disse, sejam resolvidos para não ficar acumulando pendência atrás de pendência e aí só agravando ainda mais a situação do time, né? Exatamente. Valeu! Valeu. PV, trazendo as informações aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. João Filho, você tem algum destaque no âmbito nacional, João Filho? A AFA, Associação do Futebol Argentina, postou nas suas redes sociais uma campanha contra o racismo e tudo. E sempre ela deixa aberto o espaço para os comentários, né? Aí choveu de comentários, mas não foram comentários, foram figurinhas de macaco. Figurinhas de macaco, colocou lá para Argentina, Brasil. A AFA é contra o racismo, mas embaixo os comentários apenas figuras de macaco. O que é que acontece? A federação não tem controle sobre quem vai entrar e quem vai comentar. Infelizmente, o que não faltam são imbecis nesse mundo, e me perdoe a forma agressiva,
né? Mas infelizmente existe muito, porque não dá para entender uma cabeça. Eu já disse isso aqui em comentários. Se o argentino acha que o brasileiro é oriundo do macaco, o que faz crer que ele foi feito de neve? Que ele veio das neves, do gelo, lá do... Lindo. O que é que faz crer que um país aqui vizinho meu, as pessoas são originárias do macaco e eles são originários da Branca de Neve, né? Do bicho do pezão lá, do pé grande, né? Então, da Patagônia, fizeram um boneco de neve, o boneco de neve ganhou vida e virou e criou os argentinos. Sabe, eu acho assim uma coisa tão, sabe, sem nexo, sabe? Eu lamento muito que, infelizmente, por mais que se fale, que mais se comente, cara, o Brasil tem razão de reclamar do comportamento da Conmebol. Inclusive, recentemente, o presidente da Conmebol fez um comentário, tá entendendo? Racista, demonstrando um pouco de talvez por que a Conmebol não é uma instituição mais séria em relação a esse assunto, como, por exemplo, a FIFA é. E a FIFA poderia tomar de conta dessa situação. Chegar na Conmebol e cobrar da Conmebol. O problema é que nesse mundo do futebol é um mundo de política. Por que de política? Porque quem elege FIFA são as confederações dos continentes, que são eleitos pelos presidentes das confederações. Então tudo é um jogo político na história. Então ninguém quer desagradar ninguém, fica todo mundo passando mão na cabeça de todo mundo. E infelizmente alguns países que têm as leis que tratam disso, de racismo, elas não são cumpridas, né, com rigor. Como deveriam ser. Como deveriam ser. Porque talvez a gente diminuísse. Todo mundo fala, né? A gente costuma dizer assim, rapaz, o velho mundo, o continente europeu é evoluído. Quer um continente tão racista quanto o europeu? Vai ver o que o Vinícius Júnior sofre lá na Espanha, que tem uma parte da Espanha que é extremamente racista. Tem parte da Alemanha, tem parte na Inglaterra. E nós estamos falando de pessoas de nível cultural bem mais elevado, como eles colocam, do que nós, né? Então, o que é que acontece? Infelizmente, o mundo é feito de pessoas, e pessoas, lamentavelmente, têm esses comportamentos, né? Que, infelizmente, não só para o esporte é deprimente, mas eu acho que para a vida em sociedade também é tão deprimente, né? Lamentável. Eu tô doido para ir embora. E eu também. Vamos. Vamos, tchau. Gente, um abraço, boa noite. noite. SA daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Vamos acompanhar, eu vou acompanhar de casa. Um abraço para Rubão, lá do Iguatu, homem forte lá do Iguatu. Esse aí tem moral. Próximo prefeito da cidade de Iguatu é meu amigo Rubão. Um abraço. E eu voto nele. Eu também. Vou transferir meu título para lá só para isso. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Da rotina escolar, inclusive nos intervalos e fora das salas de aula. O Conselho Nacional de Educação publicou uma resolução que define diretrizes para o uso pedagógico de dispositivos digitais em escolas e a integração da educação digital e midiática ao currículo. De acordo com o governo federal, a medida faz parte da Estratégia Nacional Escolas Conectadas e busca garantir a cidadania digital e aprimorar o ensino com tecnologia. Conforme a resolução, o uso de celulares e dispositivos digitais é permitido apenas para fins educacionais, com mediação dos professores. Fora desse contexto, é proibido, inclusive nos intervalos. O Ministério da Educação orienta que, para a educação infantil, o uso de telas deve ser restrito e deve ocorrer apenas em casos excepcionais.